Bênção estarmos aqui mais uma noite e podermos ouvir desta palavra, a saber que é Jesus, o Cristo. E hoje nós vamos falar aqui de algo, um dos assuntos mais importantes das Sagradas Escrituras, que é a nova natureza em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês hoje, é lógico que não vai dar para encerrar este assunto, que é muito amplo e de tão importância na vida da igreja. Cristo, a nossa vida, a obra de Deus em nós. Então, é com urgência que nós precisamos, de uma vez por todas, compreendermos a respeito de Cristo ser a nossa vida e a obra que Ele está fazendo em nós. Então, eu venho buscando a Deus por muito tempo já, para que eu possa trazer de uma forma compreensível para a igreja, de uma forma tragável espiritualmente para a igreja, para que nós possamos entender de forma simples e que venha causar efeito na vida da igreja. Então, eu diria que este assunto é o assunto mais importante da Bíblia Sagrada. É o centro, é o cerne de todas as Escrituras Sagradas. É o que nós vamos falar hoje aqui. Cristo, a nossa vida, a obra de Deus em nós. Para tanto, eu quero que você abra a Bíblia lá no livro de Romanos, ou melhor dizendo, a carta aos Romanos. Nós vamos ler no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1, para que você entenda um contexto. E depois eu quero também pedir a vocês que vocês leiam a carta de Romanos em casa. Quem já está lá, né, continuando lendo a Bíblia todos os dias, mas não tem problema nenhum você dar um pulinho lá em Romanos e você ler a carta de Romanos, dado o fato de que nós estamos aqui falando na Escola da Palavra dentro desse assunto que vai abrir seu entendimento. Outro sim, eu quero dizer a vocês, irmãos, que ler a palavra causa um efeito espiritual na nossa vida que você não imagina. Talvez você esteja lendo lá, dá sono e tal, etc, etc, né? Vai ler outro livro, por que não dá sono, pastor? Porque nós vamos ler a Bíblia, bate o sono, né, o cansaço, etc, etc. Por que acontece isso? Porque é um embate espiritual, irmão, para que você não leia as Sagradas Escrituras, mas não só por isso, né? Eu não estou aqui de forma nenhuma espiritualizando que tudo que você vai fazer é uma batalha espiritual, não é isso aqui. Mas quando se trata das Sagradas Escrituras, há um embate espiritual, sim. Há uma resistência, sim. Por exemplo, ao lermos as Sagradas Escrituras, não é mágico isso aqui é o poder de Jesus Cristo. Ao lermos as Sagradas Escrituras, vai acontecendo uma limpeza na nossa mente e também no nosso DNA, espiritualmente falando. As coisas do passado vão ficando para o passado e você vai andando em novidade de vida, somente em ler as Sagradas Escrituras. Como que eu apago, pastor? Não é que você vai se esquecer daquilo que aconteceu com você, mas como que eu me desvinculo daquilo que aconteceu comigo no passado, que eu estou ancorado ainda? Lendo as Sagradas Escrituras é uma forma de fazer isso, e é uma forma bem eficaz. Então leia as Sagradas Escrituras todos os dias. Não deixe de ler. Levante um pouquinho mais cedo, reserve um tempo de qualidade para que você possa estudar as Sagradas Escrituras, ler as Sagradas Escrituras. Eu fazem 20 anos consecutivamente que não tem um dia sequer da semana que eu não tenho contato com as Sagradas Escrituras. Durante 20 anos, Deus me fez ministro da palavra dele, e é uma grande responsabilidade. Para isso eu tenho que saber o que eu estou falando, para isso eu preciso ser transformado pela palavra. Eu amo estudar as Sagradas Escrituras, irmãos, e também outros materiais de pessoas, homens e mulheres de Deus, livros, né? Eu amo ler livros, então eu tenho uma biblioteca, estou aí trazendo novos livros para a minha biblioteca de novo. E eu sempre estou em busca de conhecimento, junto com a base que são as Sagradas Escrituras. Então não houve um dia da minha vida em Cristo, desde que eu estou na igreja, que eu não tenho contato com as Sagradas Escrituras. Porque eu preciso saber o que eu estou falando para a igreja. Eu preciso saber o que eu estou ministrando a vocês. Então todo aquele que é chamado em qualquer área, ele precisa investir, irmãos.
Se você foi chamado para qualquer área, mesmo que não seja dentro da igreja, você tem um chamado para você administrar as suas coisas, a sua empresa, etc., você precisa investir nisso. Então fica aqui minha dica, você leia as Sagradas Escrituras, que ela vai dando norte para você, e as coisas vão trazendo à luz tudo aquilo que está obscuro na sua vida, e você vai se desvinculando do passado, amém? Por isso, lá em Romanos, capítulo de número 6, eu quero que vocês prestem atenção na leitura daquilo que está escrito. Romanos 6, a partir do versículo 1, está dizendo assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida ou em uma nova vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, irmãos, o que Paulo escreve aos Romanos, aonde nós lemos aqui, o contexto é de que nós já morremos com Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus já morto, ou seja, plantado na sua morte, também ressuscitou com ele na ressurreição no terceiro dia. Eu vou falar bem claro, para que de uma forma que todos vocês consigam entender. Eu quero que vocês olhem para mim aqui, e aí vocês vão anotando aquilo que vocês acharem interessante, ou aquilo que você não entendeu ainda, para que você possa depois também fazer uma pesquisa particular e entender aquilo que está sendo dito. O que Paulo está escrevendo, o que Paulo escreveu aqui em Romanos, capítulo de número 6, ele está dizendo o seguinte, de forma simples eu vou pôr para vocês entenderem. Quando Jesus foi para a cruz e morreu, tudo morreu com ele. Vou repetir. Quando Jesus foi para a cruz e morreu, tudo morreu com ele. Tudo o que, pastor? Toda a natureza que havia sido caiu junto com Adão. Quando Adão peca no Éden, toda a natureza criada também cai. Decaiu 7 vezes, irmãos. Esse é um outro assunto. Mas toda a natureza daquele tempo que Deus criou também caiu junto com o pecado, a desobediência de Adão. Toda a natureza criada, não só o homem. Quando Jesus vai para a cruz, porque tudo subsiste nele, tudo é mantido por ele. Lembra a aula passada? Todas as coisas foram criadas por ele, através dele e nele. Quando ele vai para a cruz, morre tudo. Quando Jesus ressuscita no terceiro dia, ressuscitou o quê? Não é ressuscitou aquilo que havia sido morto. Ressuscitou o quê? Uma nova criação surgiu. Dá para entender, irmão? Uma nova natureza surge. Quando Paulo escreve aqui o corpo do pecado, não é que o corpo biológico do homem é o pecado, não é isso. O corpo do pecado é a natureza adâmica caída. Escreva isso para você não esquecer. O corpo do pecado é a natureza adâmica caída. Não é o seu corpo físico, o seu corpo biológico. Quando Paulo escreve aqui falando do corpo do pecado, ele está dizendo o quê? Que é tudo aquilo que compunha o pecado
E tudo aquilo que o pecado consome, destrói, morre, quando Jesus ressuscitou, ele aniquilou tudo isso. Este corpo do pecado, ou seja, a nova natureza em Cristo Jesus é a vida de Deus. Preste atenção nisso. A nova natureza em Cristo Jesus é a vida de Deus. E quem é a vida de Deus, pastor? A vida de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. A vida de Deus é uma pessoa, Jesus Cristo. Só que a vida de Deus é tão poderosa, irmãos, que ela aniquila tudo aquilo que significa pecado. Tudo aquilo que vem do corpo do pecado, da natureza adâmica caída, esta vida de Deus, ela aniquila, ela consome, ela destrói. Você consegue entender isso aqui? Então lá também em Colossenses capítulo de número 3 e o versículo de número 4 está escrito assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando Cristo, que é a nossa vida, a minha vida e a sua vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Pastor, isso é quando ele vier no arrebatamento? Não só isso. Quando Jesus Cristo se manifestou em ressurreição, o Cristo ressurreto, nós que entendemos por fé a obediência e nos entregamos a ele, nós saímos do corpo do pecado, ou seja, a natureza pecaminosa adâmica, e estamos agora na vida de Deus em Cristo Jesus. Há dois grupos de pessoas no mundo, preste atenção. Há dois grupos de pessoas no mundo. O primeiro grupo, aquele que vê tudo, a natureza criada aqui por Deus, através da ótica de Adão caído. E há o segundo grupo, que é a igreja, que vê a natureza e as coisas todas criadas a partir de Cristo Jesus. Você consegue entender isso aqui? Vou repetir. Há dois grupos de pessoas no mundo. O primeiro grupo, que é o maior, infelizmente, eles enxergam tudo aquilo que foi criado por Deus, porque caiu juntamente com Adão lá no Éden, a partir da ótica da queda. Você consegue entender isso aqui, irmão? Me olha assim não, irmão. Menos que isso não dá, gente. Está bem rasteirinho. O irmão ficou me olhando assim, pastor, entendendo não. Não dá menos que isso, não dá não, gente. Se esforça um pouquinho. Ó, raciocínio. Para eu entender, eu preciso forçar o meu raciocínio, gente. Isso é uma escola. Você está entendendo? Vamos lá de novo. Dois grupos de pessoas na Terra. O primeiro grande grupo é quem? As pessoas que enxergam tudo a partir da ótica adâmica, caída, a partir de Adão. Consegue entender? E como que Adão enxerga as coisas, pastor? Medo, escassez. Estão entendendo? Como que Adão enxerga? Temor, dificuldade, enfermidade, impossibilidade. Essa é a ótica de Adão. Nós estávamos neste grupo. Isto chama-se o quê? O corpo do pecado. Escreva aí para tu não esquecer. Isso significa o corpo do pecado. Então as pessoas estão em Adão, a grande maioria, enxergando tudo a partir de Adão. Eu tenho medo, eu não consigo, não vai dar certo, eu estou enfermo, eu tenho medo da morte. Tudo isso é a mentalidade adâmica caída. Chamado aqui aos Romanos, que Paulo escreve, o corpo do pecado. Isto que Deus aniquilou em Jesus o Cristo. Só que em Jesus, olhe bem, em Jesus, na ressurreição, nasce uma nova criação. Você consegue entender? Tudo se fez novo. É por isso que a Bíblia diz isso. Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. O que ficou para trás? A maneira de Adão enxergar as coisas. Porque todos nós estávamos nele. Você consegue entender isso? Todos nós caímos junto com Adão. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Todos estávamos destituídos da glória de Deus. Agora vamos aqui ler novamente Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida,
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, não é somente no arrebatamento, também agora, então também vos manifestareis com ele em glória. Por que nós vamos nos manifestar com ele em glória? Porque em Adão nós caímos e todos fomos destituídos da glória de Deus. Então tudo que Adão enxerga, tudo que o corpo do pecado, a pessoa que não está em Cristo, ela vê da ótica adâmica caída. Como que Adão começou a ver a natureza criada por Deus? Se você lembrar Gênesis, que você leu, Gênesis, né? Era o jardim de Deus. Éden significa terra de delícias. E o jardim foi plantado no Éden. O nome do jardim não é Éden. O jardim foi plantado no Éden. Consegue entender isso aqui, irmão? Só que isso aqui é uma outra história, né? Só para tu entender. Então o nome do jardim não é Éden. O jardim foi plantado no Éden. Éden é terra de delícias. Terra boa. Terra que tem ouro bom. Não é mesmo? Esse é o jardim. Quando Adão cai, ele começa a ver tudo distorcido. Isto é o corpo do pecado. Ele começa a sentir medo. Quando Deus desceu na viração do dia, porque Deus continua descendo, porque Deus não tem problema nenhum com o pecado. Você entende isso? Aqui tem pecado, Deus não desce. Não é onde tem pecado, Deus desce. Você consegue entender? Porque Deus descia todos os dias na viração do dia para ter com o homem, fazer um culto com o homem. Você consegue entender isso aqui? Quando Adão peca, Deus não ficou no céu. Eu não vou lá porque Adão pecou. Não, ele continuou descendo. Então, isso é a religiosidade que prega isso. Aonde há pecado, Deus não se manifesta. Não, Deus se manifestou lá no Éden. E o homem estava em estado de pecado. E tudo aquilo que Deus havia criado caiu junto com Adão. E Deus desceu, irmão. Deus não tem problema nenhum com o pecado. Quem tem problema com o pecado é o homem. Consegue entender isso aqui? Aí Deus desce na viração do dia e chama Adão. Aonde que você está, Adão? Qual foi a resposta de Adão? Eu ouvi a sua voz ecoar no meio do jardim e temi. Por que ele temeu? Porque estava nu. Por que ele estava nu? Porque ele comeu do fruto. Por que ele comeu do fruto? Porque desobedeceu a Deus. E aí você vai. Você consegue entender isso aqui? Então, o primeiro sentimento, a primeira chave ao contrário que vira no espírito, na alma de Adão, é o temor, é o medo. Então medo, temor faz parte do quê? Da ótica a partir de Adão caído. Então quando você vê um crente falando assim, pastor, eu tenho medo. Irmãos, prudência é uma coisa, medo é outra. O medo está fazendo com que você fique paralisado. Isso aqui é libertação já. O medo está fazendo com que você fique paralisado. O medo faz com que você não avance. O medo faz com que você não compre. O medo faz com que você não case. O medo faz com que você não se relacione com outras pessoas. O medo faz com que você não faça aquela viagem dos sonhos. O medo faz com que você não estude. E o medo vai fazendo tudo isso aqui. E a Bíblia chama o medo de espírito. O medo não é um sentimento. Segundo a Bíblia Sagrada, é um espírito. Olha o que diz o texto bíblico. Eu não dei a vocês espírito de medo, mas sim de fortaleza. Então a Bíblia chama o medo de espírito. Qual espírito entrou em Adão lá no Éden? Do medo. Então ele começa a temer, ouvir a sua voz ecoar no meio do jardim e temer. Você consegue entender isso aqui? Porque isso aqui é libertação, irmão. O cara está no meio do jardim, plantado no Éden, rodeado de coisas preciosas, no jardim, e ele está com medo. Você consegue entender isso aqui? Como que resolve isso? Como que arruma essa bagunça toda? Porque tudo que Adão vê está distorcido. Quando a natureza caiu, vou falar bem devagar. Quando Adão caiu, toda a natureza criada por Deus cai junto. Decaiu 7 vezes. O verde era 7 vezes mais verde do que hoje. O azul era 7 vezes mais verde do que hoje. Hoje nós enxergamos 7 vezes menos. A tonalidade, só estou falando da cor, mas isso é tudo. Caiu 7 vezes. Você consegue entender isso aqui, irmãos? Agora, o que Paulo escreve no capítulo 6 de Romano, ele está dizendo, quando Jesus foi para a cruz, estou falando numa linguagem para tu entender, traduzindo o que está escrito aqui.
Quando Jesus foi para a cruz, ele morreu, todo aquele corpo do pecado, a natureza decaída que caiu junto com Adão, morreu com Cristo. Irmãos, foi tão forte a morte de toda a natureza, é só você ler os evangelhos, que o sol não deu a sua luz. Você já leu isso ou não? Aí tem uns caras que ficam inventando umas coisas que não estão na Bíblia, irmãos. O sol escureceu de tanto demônio que veio ali para ver Jesus crucificado. Eu já ouvi essas blasfêmias, irmão. Chega a beirar blasfêmias um negócio desse aí. Não entendendo? Quando Jesus foi para a cruz, que ele vai entregar o seu espírito, entrega o seu espírito, morre tudo. O sacrifício de Jesus é muito mais do que nós imaginamos e pensamos. Morreu tudo. Tudo morreu. Tudo. Ficou 3 dias tudo morto. No terceiro dia, antes ele desce lá no abismo, no inferno, ele toma a chave da morte e do... Ele toma a chave da morte e do inferno. Então ele tem poder agora sobre a morte. Quem tinha poder sobre a morte era Satanás. Ele vai lá e toma a chave da morte. Ele diz, agora eu mato o que eu quero matar e vou criar uma nova natureza. Por isso que Jesus é chamado o último Adão. Não é o segundo, não. É o último Adão. No primeiro Adão, jardim do Éden, jardim de delícias, uma coisa esplêndida. Aquele Adão caiu, tudo caiu. Aí vem Jesus, nasceu na manjedoura, o último Adão. Ele vai para a cruz, morre, ele traz em si todo o corpo do pecado, tudo aquilo que Adão fez de pecado, tudo que nós pecamos, ele traz para ele e nele morre junto com ele. Só que a morte não pode deter Jesus porque ele próprio nunca tinha pecado. E o salário do pecado é a morte. Irmãos, não confundam obras da carne com pecado. As pessoas não sabem o que é pecado. A lista das pessoas do que é pecado? Eles listam as obras da carne e dizem que é pecado. Obra da carne é uma coisa, pecado é outra. Obras da carne, blasfêmias, fofoca, intriga, divisão. Está lá em Gálatas. Obras da carne. Essa carne produz essas obras por quê? Porque está em pecado. E o que é pecado, pastor? Pecado significa errar o alvo. No original, pingo no i, errar o alvo. Quando eu erro o alvo daquilo que Deus estabeleceu, eu estou pecando. O que Deus falou para Adão? Não coma. No dia que você comer, certamente morrerás. Adão foi lá e comeu, pecou, errou o alvo daquilo que Deus havia estabelecido para ele. Criou-se o corpo do pecado, que é algo espiritual, que é a natureza caída adâmica. Então, muitos estão frequentando cultos, mas ainda não estão na vida que é Cristo Jesus. Consegue entender isso aqui? Eu quero que essa igreja seja transformada. Eu não quero que você seja um frequentador de culto. Eu quero que você esteja em Cristo Jesus, a nova natureza. Por que dentro da igreja as pessoas ainda sentem medo, desespero, desânimo, não vai dar certo, não vai funcionar, medo da morte, impossibilidade? Tudo que ele vê ou ela vê são barreiras, porque ela está enxergando através da ótica de Adão caído. Então o convite de Jesus é o quê? Saia do corpo do pecado, sai de lá e venha para onde? Vem para Cristo Jesus, que é a vida. Aí você vai começar a partir de Cristo a enxergar tudo novo. Quem consegue entender? As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez. Aí as pessoas falam assim, quem bebia e não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem praticava coisas erradas, quem roubava não rouba mais. Irmãos, não precisa nem ser crente para não fazer isso. Eu conheço pessoas que nunca entraram dentro de uma igreja e eles são bons cidadãos exemplares na sociedade. Você está entendendo? Tem pessoas que se cuidam, as pessoas não estão aí e nunca entraram dentro de uma igreja. Isso não significa que você está em Cristo Jesus. O que mostra que eu estou em Cristo Jesus, a vida de Deus, é a maneira que eu estou enxergando as coisas. Como que eu vejo a vida a partir de Adão caído ou a partir de Jesus o Cristo? Consegue perceber a diferença?
É sobre isso que está escrito aqui em Romanos, capítulo de número 6. Olha o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho, aquele que estava lá em Adão, foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, irmãos, por que tem gente boa? Ele não pratica nenhuma obra da carne, mas ele continua com medo, não consegue avançar. A prosperidade está em Cristo ou está em Adão caído, irmãos? Responda para mim. Em Cristo ou Adão caído? Em Cristo. E por que a igreja não prospera? Olha para mim aqui. Prosperidade. Não estou falando só de dinheiro, não, irmão. Dinheiro é uma consequência. Prosperidade. Tudo aonde você colocar as plantas dos vossos pés, eu vou-lo tenho dado. Aonde você for, você vai prosperar. Qualquer empreendimento. O que está faltando para a igreja? Eu digo que está faltando para a igreja. Parar de estar no corpo do pecado e vir para Cristo Jesus. Você consegue entender? É a vida de Deus, é Cristo Jesus. Então, a nova criação em Cristo. Jesus vai para a cruz, tudo morre. Mas, quando ele ressuscita, tudo, uma nova natureza é criada, uma nova criação surge. Não foi só a humanidade. Tudo. O velho homem, aqui em Romanos, capítulo número 6, o velho homem adâmico morreu com Jesus na cruz. Isso que é aceitar Jesus, irmãos. Aceitar Jesus não é assim, eu aceito Jesus, eu vou para a igreja agora. Quais são as atividades da igreja? Tem escola na quarta, tem culto no domingo, segunda-feira a pastora também faz algo, e eu estou ali. Não, é você sair do corpo do pecado e estar em Cristo. Isso é aceitar Jesus. Você está entendendo? Você pode fazer todas essas atividades não estando em Cristo Jesus. E eu vou aqui me dedicar para que você saia deste lugar adâmico caído e esteja em Cristo uma nova criatura. Então, quando Cristo ressuscita, ele inaugurou uma nova humanidade e uma nova criação. Escreva isso aí. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele inaugurou uma nova criação e uma nova humanidade. A proposta é esta. Uma nova humanidade a partir de Cristo ressurreto. Então, a partir de Cristo Jesus, a partir da ressurreição, existe uma nova ordem de vida. Qual é esta nova ordem de vida? A vida de Cristo ressuscitado. A vida de Cristo, irmãos, a vida de Deus que está em Jesus Cristo, ela é tão poderosa que ela consome o pecado. Você consegue entender? Deixa eu ver se eu coloco de uma forma mais simples para você entender. Quando você solta, você faz uma fumaça vai queimar cisco, vai queimar essas coisas no verão, sabe aquela fumaça, né? Fumaceira de coisa, mato, já viram isso? Passa nas BR, está queimando. O oxigênio que nós respiramos, ele não simplesmente espalha. As pessoas pensam que o oxigênio espalha a fumaça e a fumaça. Não, o oxigênio consome a fumaça. Quem sabia disso? No oxigênio, a fumaça é dissipada, ela não é simplesmente espalhada. Vai nele, é Deus que criou isso é fantástico, estude isso aqui. Ele consome a fumaça. Ele vai consumindo. Aquilo que sai do escapamento dos carros, o oxigênio vai consumindo, ele consome. Aquilo deixa de existir. Por que eu estou falando isso? Para você entender o que a vida de Deus faz com o pecado. A vida de Deus, ela não afasta o pecado para longe, manda longe, e espalha o pecado e fica espalhado. Não, a vida de Deus, ela aniquila o pecado, assim como o oxigênio aniquila a fumaça quando é solta, os gases do escapamento dos carros, das fábricas, etc. A vida de Deus faz exatamente isso. Em contato com o pecado em contato com a vida de Deus, ele aniquila, aquilo deixa de existir. Agora você consegue entender por que Deus falou para Adão. Tirou Adão de dentro do jardim de Deus, no Éden. Porque dentro do jardim é vida de Deus. E o Adão está em pecado, para que ele não fosse aniquilado. Deus o tira de dentro do jardim. Consegue entender isso aqui? É a misericórdia de Deus, não é o castigo.
tirar de dentro do jardim. Agora, lá na cruz, o que Deus fez em Jesus? Trouxe todo o pecado e aniquilou o pecado. Então, por que tem gente em pecado? Por escolha. Vai chegar o dia do juízo de todas as coisas que vai aniquilar completamente todo o pecado, vai deixar de existir. Consegue entender isso aqui? Mas eu não peco, pastor. Você está falando de obras da carne, irmão. Obras da carne é uma coisa, pecado é outra coisa. O pecado é a natureza do pecado que Paulo escreve aos Romanos dizendo o corpo do pecado. Este corpo do pecado é uma natureza adâmica, medo, insatisfação, fora da bênção. Consegue perceber? O pecado produz tudo isso, irmãos. Então, a proposta de Jesus Cristo é que você venha para Ele e esteja nele. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, está escrito assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Como que eu vou para esta nova natureza? Pela fé. Pela fé daquilo que Jesus Cristo fez, né? Contudo, a pessoa só passa a fazer parte desta nova criação em Cristo Jesus pela fé. Eu sou unido a Cristo na nova natureza pela fé. A partir dali, irmãos, acabou o medo, acabou a escassez, acabou a derrota, acabou a miséria, acabou o temor, acabou o não posso. Olha onde a igreja tem que chegar. Se a igreja ainda está vivendo, não posso, não consigo, não é para mim, não está na vida de Deus que é Cristo Jesus. Porque a vida de Deus que é Cristo Jesus aniquila tudo isso. E nós passamos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Romanos, no capítulo de número 6, ainda onde nós lemos, está com a Bíblia aberta, os versículos 4 e 5 diz assim, ó: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Aonde? Lá na cruz. Sepultados com Jesus no batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando Jesus morreu, faz 2000 anos atrás, sim ou não, que Jesus morreu? A pessoa vem aqui agora, eu quero entregar a minha vida a Jesus. No mundo espiritual, ele está morrendo com Cristo, lá na cruz, há 2000 anos atrás. Só que no terceiro dia, Jesus ressuscitou, sim ou não? E aquela pessoa que está entregando a vida a Jesus, ela ressuscitou também com Jesus, no terceiro dia. Consegue entender? Ficou claro? Então, se nós morremos com ele, fomos sepultados também com ele pelo batismo da sua morte, também fomos ressuscitados com ele para uma nova vida, a saber, a vida de Deus. E a vida de Deus, irmão, não tem nada disso que as pessoas estão vivendo. As pessoas estão andando presas, prisões espirituais, o inimigo está mantendo cativas as pessoas, por falta de conhecimento. O cativeiro continua fechado. Quando você entende isso aqui, pelo Espírito, você vai entender que você é uma nova criatura. A vida de Deus habita em você. Então, vai ser aniquilado todo o corpo do pecado. A vida de Deus habita em você. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. Coloca aqui no telão, por gentileza, Efésios 2. O que eu for falando aqui pode pôr no telão. Efésios 2, versículo 5 e o versículo de número 6. Olha aqui, vamos ler aqui, irmãos, todos juntos, ó. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, juntamente com quem? Vamos ler agora todo junto, bem alto, tá bom? No 3, todo junto. 1, 2, 3. Estando... Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos... Aonde tu está sentado, crente? Não, eu quero que você fale real, não o que está escrito. Aonde você está assentado, realmente. Espiritualmente.
Cada um responda para si. Isso aqui é estar em Cristo Jesus. Vamos lá. No 3 nós vamos ler todos juntos. Vamos lá. 1, 2 e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares. Efésios capítulo de número 1 está dizendo que ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares. Aí você não quer sentar lá e você quer a bênção. Você consegue entender isso aqui? Mas para isso você tem que estar em Cristo Jesus. Você tem que estar em Cristo Jesus, não ver a partir da ótica adâmica caída. Nós precisamos estar assentados nestes lugares ou regiões celestiais, que é a mesma coisa, em Cristo Jesus. Isso é libertação. Não é pelo meu intelecto que eu estou entendendo isso aqui. O versículo de número 5 diz: Deus nos deu a vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou com Ele. Consegue entender? Que nós estávamos no império da morte. Adão morreu ou não morreu, irmãos? Morreu ou não morreu, gente? Só que quando Eva trouxe o fruto para ele, come, ele viu Eva em pé. Mas que tipo de morte é esta? Deus falou: no dia em que comeres, certamente morrereis. No dia. Vocês não vão morrendo aos poucos, não. Você come, naquele dia você morre. E Eva foi lá e comeu e trouxe do fruto para Adão. E Adão está vendo Eva vivinha ali. É isso que as pessoas não entenderam até hoje. Porque todo mundo está andando por aí, fazendo as suas coisas, comprando, comendo, vendendo, casando, se dando-se em casamento. Conforme Jesus disse. E ninguém está vendo ninguém morto. Só que espiritualmente estão todos mortos. É um bando de zumbi. 8 bilhões de zumbis andando pela terra. Consegue entender? Tudo morreu. Irmãos, preste atenção. Revelação da cruz. Quando Jesus foi para a cruz, tudo morrido de fato. Já estavam mortos, separados de Deus. Quando Jesus vai para a cruz, ele aniquila tudo. Você está entendendo? Game over. Acabou o jogo. Por isso que o diabo não queria que ele fosse para a cruz. Está escrito que agradou Deus moer Jesus na cruz. Não foi o diabo nunca tocou um fio de cabelo de Jesus. Está escrito na palavra que Deus se agradou em moer Jesus. Quando Deus moe Jesus na cruz, no processo da crucificação, quando moeu toda a natureza adâmica caída, tudo. No mundo visível e no mundo invisível. 3 dias tudo morto. Quando Jesus ressuscita, no 3º dia, nasce uma nova criação. As pessoas estão querendo voltar para o Éden, aquele Éden não existe mais, crente. Agora, é uma nova criação em Cristo Jesus. Consegue entender isso aqui? Então, entregar a vida a Jesus é o que, irmãos? É você ressuscitar com Ele. Primeiro morrer com Ele e depois ressuscitar com Ele. Quando eu morro com Ele, a minha natureza adâmica morre. Aí quando eu ressuscito com Ele, eu passo a morar. Eu estou morando na mesma casa, mas eu não vejo aquela casa da mesma maneira que eu via antes. Eu estou trabalhando no mesmo emprego, mas eu não consigo ver aquele emprego da maneira que eu via antes. Eu estou me relacionando com as mesmíssimas pessoas de outrora, só que eu não enxergo aquelas pessoas da maneira que eu enxergava antes. Por quê, pastor? Porque agora você enxerga a partir da nova criação. Está entendendo? Você está casado com o mesmo marido, mas você enxerga ele a partir da nova criação. Você está casado com a mesma mulher, você enxerga ela a partir da nova criação. Você tem os mesmos filhos, você enxerga os seus filhos a partir da nova criação. Isso aqui é libertação, irmão. Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. A percepção humana em Cristo Jesus é que vai mudar. Então, a nova criação, eu quero que vocês escrevam aí. A nova criação foi inaugurada em Cristo
Jesus. A nova criação foi inaugurada em Cristo Jesus. Mas ela, olha aqui para mim, mas essa nova criação só é percebida, experimentada e vivida por aqueles que estão em Cristo. Irmãos do céu, o negócio está estreitando. Olha aqui. Esta nova criação só é vivida, experimentada, experienciada por pessoas que estão em Cristo Jesus. Não é vir na igreja, não é vir participar dos cultos, não. Irmãos, tem milhares de pessoas que não estão na nova natureza, na nova criação. E eles não faltam um culto. E a vida não muda. Então, como que eu começo a ver? Deus não vai criar algo novo a partir do momento que você entrega a tua vida a Ele. Ele vai te dar acesso àquilo que já foi feito. Então, quem permanece em Adão continua interpretando a realidade toda a partir da ótica de Adão caído. Ouvi a tua voz ecoar no meio do jardim e temi. Medo, escassez, incapacidade, traumas, escassez em todas as áreas, rejeição, orfandade. Para quem não sabe, Adão se sentiu órfão lá no Éden, apesar de Deus ser pai. Eu temi ouvindo a sua voz. Meu pai está falando, sou órfão. Temi. E o inimigo tem jogado este jogo há milênios. Jesus já resolveu tudo, irmãos. Só que o inimigo, ele se vale do quê? Da falta de conhecimento da igreja. Irmãos, a igreja quer o que hoje? Oba, oba. Faz uma campanha de 7 dias para você ver, irmão. Campanha de 7 dias, 7 portas abertas. Revelação. O pessoal não aguenta a Bíblia não, gente. Por que não aguenta a Bíblia? Por causa da natureza do corpo do pecado. Você está me entendendo? A natureza do corpo do pecado. Jesus é o quê? A vida de Deus, a palavra de Deus, que aniquila este corpo do pecado. Amém ou não amém? Lá em 1 Coríntios capítulo 2, a carta que Paulo escreve aos Coríntios capítulo 2, o versículo de número 14. Pode pôr no telão para os irmãos lerem. Olha o que está escrito. O homem natural não compreende as coisas do... Porque ele parece o quê, irmãos? Parece o quê? Versículo de número 14, olha lá. Ora, o homem natural, quem que é o homem natural? O corpo do pecado adâmico caído, não está em Cristo ainda. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. E como que eu vou discernir espiritualmente se eu estou fora de Cristo? Eu preciso estar em Cristo na vida de Deus para que eu possa discernir. Vocês estão entendendo? Porque a partir do momento que eu estou fora de Cristo, eu sou homem natural. Então eu vejo, eu interpreto a natureza a partir de Adão caído. Todas as coisas criadas quando Adão cai, caiu junto. E eu continuo vendo aquilo caído. Daí que surgem os medos, os traumas, as infelicidades, as lamúrias, as prisões espirituais. Porque eu não consigo, o homem natural não consegue discernir, porque ele é natural, corpo do pecado, Adão caído no Éden. Mas quando ele deixa Adão caído no Éden, ele vem para a vida de Deus, que é Cristo Jesus, então ele começa a interpretar todas as coisas a partir de Cristo. Espiritualmente é isso. Consegue compreender? Ficou fácil? Então é uma questão aonde que eu estou assentado, nas regiões, em quais regiões espirituais que eu estou assentado. Jesus, Deus, através de Jesus, nos colocou assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós lemos isso aqui, não lemos? Assentados lá, quer dizer, posicionados lá. A partir dali eu enxergo, irmão. Irmão, não lhe falta nada, olha aqui para mim. Não lhe falta nada, Deus tem que fazer mais nada por você, sabia disso? Você só precisa acessar aquilo que Deus já fez. E para eu acessar aquilo que Deus já fez, eu preciso sair do homem natural e vir para o espiritual, que é Cristo Jesus, a vida de Deus.
Você não vai mudar de cidade, você não vai trocar o marido. Não pode também, né, irmão? Não vai trocar o esposo, não vai trocar a esposa, não vai mandar os filhos embora. Você vai resolver como? É que você não está enxergando aquilo que Deus já fez. Você está entendendo? É como aquele conto que as pessoas dizem que a grama lá não era verde, e aí ele olhava de dentro da casa dele, porque a vidraça da casa dele estava embaçada, suja, e ele ficava olhando a grama lá e apontando, essa grama nunca fica verde? Nunca está verde essa grama? Um dia ele resolveu limpar, né, a vidraça da casa dele. Quando ele limpou, ficou límpido. Aí ele viu que a grama era verde. Deus não deixa a grama verde quando você aceita Jesus. Ela já está verde. Eu só preciso sair do homem natural e vir para a vida de Deus, que é o homem espiritual, só isso. Aí eu vou parar com esse negócio, não consigo, não posso, tem escassez. Por que as igrejas não ensinam isso, irmão, na grande maioria? Porque acaba as campanhas, irmão. Rapidinho termina as campanhas de 7 dias, 14 dias, 21 dias. Só com isso aqui. Você consegue entender? Você sai de lá, se assenta nas regiões celestiais e a partir dali você está em Cristo Jesus. Tudo se fez novo. Preciso 7 dias para isso? Preciso 14 dias para isso? Você consegue entender? Então, eu quero que vocês saiam do império das trevas, da morte, que isso é morte, e venha para o reino do Filho do seu amor, Jesus o Cristo. Consegue compreender, irmãos? A partir daí a sua vida vai ser outra vida. Então, aqui o que eu estou falando para vocês em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, não se trata do intelecto. Eu vou pelo meu intelecto, pastor, eu vou conseguir, não é pelo seu intelecto. É uma questão de natureza. Deixar a natureza antiga e estar na natureza nova, na nova criação em Cristo Jesus. Consegue perceber? Jesus morre na cruz, morre tudo. Jesus ressuscita no terceiro dia, uma nova natureza é criada na ressurreição de Cristo. Aí quando eu estou em Cristo, eu consigo perceber, vivenciar e experienciar a nova natureza. Por isso que Jesus está andando com os discípulos, e os discípulos chegam para Jesus, mestre, come. E Jesus fala, eu tenho um pão para comer que vocês não conhecem. Eles entenderam nada. O senhor está com fome? Não, nós trouxemos pão. Não, eu tenho um pão para comer que vocês não conhecem. A nova natureza em Cristo, na cruz, ela foi liberada. Olha aqui para mim. Na cruz, ela foi o quê? Liberada. O que o diabo não queria que Jesus morresse. O que ele não queria que Jesus fosse para a cruz e morresse. Porque a vida de Deus, antes da morte na cruz, a vida de Deus estava contida em um homem chamado Jesus. Vou repetir. Antes da cruz, a vida de Deus estava contida em um único homem na terra, chamado Jesus. Quando Jesus vai para a cruz, o véu se rasgou de alto a baixo, e o véu é o seu corpo, rasgou de alto a baixo, e a vida que estava contida somente em um homem chamado Jesus, agora ela foi o quê? Para todos aqueles que creem. Consegue entender porque o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz? É isso. Agora não está contida em um homem só. Agora centenas de milhares de pessoas ao longo da história da igreja com a vida de Deus. Então o diabo ele vai batalhar, isso aqui é libertação espiritual e também é batalha espiritual. O diabo vai batalhar, vai pelejar para que você não compreenda isso aqui. Para que esta semente caia à beira do caminho, entre pedregais, entre espinhos e fique infrutífera. O projeto de Deus é que Deus tenha aqui sobre a terra vários Cristo, como o Cristo que foi para a cruz, andando aqui, irmãos. Rei ungido, viremos para ele e faremos nele morada.
Consegue entender o que é a vida de Deus? Espírito vivificante. É isso que Deus colocou em nós outros. O que é espírito vivificante? É o espírito que produz vida onde ele chega. Quem tem o espírito vivificante, a vida de Deus, onde ele chega, ele produz vida. E a vida de Deus, irmãos, ela dissipa a operação do erro, da morte. Consegue compreender isso aqui? Então, na sua casa, a vida de Deus, ela consome o império da morte. Em tudo da sua vida, ela destrói, ela aniquila tudo aquilo que está errado. Olha lá, vamos seguir. Quem está em Cristo já não interpreta a realidade a partir de Adão caído. Escreveu isso aí já? Quem está em Cristo já não interpreta a realidade segundo Adão, mas segundo Cristo Jesus. Como que Cristo Jesus interpretava a realidade quando ele estava aqui, a vida de Deus contida nele? Ele passou na alfândega um certo dia e ele viu um homem ladrão na alfândega roubando os impostos. Só que para nós, o que nós faríamos, irmãos? Pegaríamos em pedras e vamos apedrejar esse cara que está roubando nossos impostos. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Não é isso que nós fazemos todos os dias com os políticos em Brasília? Nós fazemos isso. Só que Jesus chega num desses caras, na alfândega, Mateus, ele chega lá, o que ele fala? Vem, segue-me. Porque Jesus não está enxergando a partir da ótica adâmica caída. Ele está vendo o quê? Um apóstolo. E nós estávamos vendo o quê? Um ladrão de impostos. Consegue entender isso aqui? Aí Jesus vai lá no barquinho de Pedro, entra dentro do barquinho de Pedro, começa a pregar dentro do barquinho de Pedro. Nós estamos vendo o quê? Quem? Nós estamos vendo um homem frustrado, não conseguiu dinheiro para aquele dia, desanimado, lavando as redes. Jesus está vendo quem? O líder dos apóstolos. Consegue perceber? A ótica divina, a ótica de Cristo. Trouxeram uma mulher adúltera, pega no ato do adultério. E a lei de Moisés ordena que seja apedrejada o adúltero e a adúltera. E tinham testemunhas. Trouxeram até Jesus. E aí colocaram aos pés de Jesus no meio e falou assim: a lei de Moisés ordena que seja apedrejada. Ela foi pega no adultério. E tu que dizes? Aí Jesus vai olhar pela ótica de Cristo, da vida de Deus que está nele. Ele não vê uma mulher adúltera. Ele vê uma mulher arrependida e transformada. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Começou a sair pelos mais velhos embora, ficou só ele, a mulher. Consegue entender? Jesus no poço de Jacó, e assim vai pelo evangelho todo. Jesus está no poço de Jacó, vem a mulher samaritana pegar água lá no poço ao meio-dia, e aí ela está ali, começa um diálogo com Jesus. Jesus fala: vai lá e chama o teu marido. Jesus não está sendo sarcástico. Você está entendendo? Vai lá e chama o seu marido. Ah, eu não tenho marido. Disseste bem, porque se tivesse 5, o que tem ainda não é seu. Quer dizer, a fonte que você está colhendo é de 5, 6 homens diferentes. Você tem que ter um só. Jesus não está sendo sarcástico. Jesus está vendo quem ali? Uma evangelista. Porque ela, deixando o cântaro, entrou dentro da cidade, ganhou toda a cidade para Jesus. Dentro de 3 dias, Samaria inteirinha foi convertida. Consegue entender isso aqui? O que é a vida de Deus, irmãos? A vida de Deus, ele não vê falta, não vê escassez. A mulher, a menina que está para os homens, está morta. Jesus entra dentro da casa, só Pedro, Tiago, João e os pais. Estou dando exemplo bíblico para vocês entenderem o que é a vida de Deus e a ótica de Cristo, que você vai passar a ter a partir de hoje. Entra dentro da casa onde a menina está lá, na ótica dos homens, morta. Jesus entra lá e diz assim: a menina não morreu, mas dorme. Essa é a ótica de Cristo. Mas para os homens está morta. Aí Jesus fala o quê? Tabita cumi. Talita cumi, né? Menina, te digo, levanta-te. E a menina levantou, entregou pela mão os pais. Então a ótica, você entende o que é a ótica de Cristo? Tudo está na Bíblia. A ótica de Cristo é isso. Agora na questão do dinheiro, pastor, a ótica de Cristo.
Porque é o que mais pega dentro da igreja, né, irmãos? A questão do dinheiro. Ó, a ótica de Cristo. Chego para Jesus, Pedro, e fala: mestre, estão cobrando os impostos, meu e o seu. O que nós vamos fazer? Jesus, olha a ótica divina. Você está preocupado com o quê? Lá na bolsa, preste atenção, lá na bolsa de Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do ministério de Jesus, estava cheio de dinheiro, irmãos. Só que Jesus não mandou Pedro lá. Vai lá para Judas, que é o tesoureiro, e pega lá e paga por mim e por ti. Não, ele fala o quê? Vai na água, lança o anzol, o primeiro peixe que subir tem dinheiro dentro dele. Pague por mim e por ti. Irmão, pegar um peixe e ter dinheiro dentro? Você não entendeu a revelação? Toda a natureza criada por Deus, ela já traz junto com ela aquilo que nós achamos que precisamos. Já está tudo feito, criado, e não precisa criar mais nada. Tudo aquilo que Deus tem para nos dar, Ele já nos deu. É que nós não sabemos enxergar aonde está. Não conseguimos compreender aonde está. Porque ainda a maioria das pessoas estão enxergando a natureza criada com a ótica de Adão caído. Isso é libertação. Eu preciso trocar de emprego. Não, você só precisa trocar o óculos espiritual. A mente de Cristo, você precisa trocar. Ter a mente de Cristo, tirar a mente de Adão caído e ter a mente de Cristo. Só isso, irmão. Você vai começar a ver e enxergar coisas que você não via e não enxergava. Esses dias eu estava vendo uma matériazinha, achei interessante isso aqui. Uma tribo, lá na África, eu não me lembro o país da África que é, mas eles fizeram um experimento com aquela tribo que eles não conhecem a cor azul. Então os cientistas foram lá, um experimento simples. Colocaram assim em círculos quadradinhos verdes. 20 quadradinhos verdes. E um quadradinho só era o azul. Aí eles chamaram todas as pessoas da tribo, um por um. Me aponte qual que é o quadradinho diferente, a cor azul. E eles não conseguiam apontar. E nós olhávamos aquele, está evidente, o azul está ali. Aí eles mudaram. Tiraram um quadradinho azul e colocaram um quadradinho de uma tonalidade verde também, mas com a tonalidade mais fraca. Mas era verde. O tom só mudou. Aí todos apontavam, esse aqui está diferente. É um verde mais claro. Por quê? Porque naquela tribo, eles não conhecem a cor azul. E a cor azul existe ou não existe, irmão? E por que eles não sabem o que é azul? Porque não tem na mente deles esta palavra. Eles não conhecem isso. É igual quem não está em Cristo Jesus. Quem não está em Cristo Jesus não conhece a nova criação. Fica fazendo campanha. Fica atrás disso, atrás daquilo, porque não conhece aquilo que foi criado em Cristo Jesus. Está ali, mas eu não consigo enxergar, porque o meu cérebro, a minha mente, que é de Adão caído, não tem um nome para aquilo. Mas quem tem a mente de Cristo, preste atenção, isso aqui vai libertar você da escassez. Vai lá na água, joga o anzol, o primeiro que subir tem peixe dentro dele. Mas como isso aí não existe, pastor? Vai lá. O que é isso, pastor? Fala em outra forma para eu entender. Tudo que nós achamos que necessitamos, Deus já colocou tudo na nova criação. Está em tudo. Você não precisa criar mais nada. Você falta o quê? Conhecimento. É isso que falta. Conhecereis a verdade? Eu preciso conhecer. Se eu não tenho conhecimento, irmão, eu vou morrer desse jeito. Estou falando de salvação, não. E as pessoas estão presas por falta de conhecimento. Não conhecem a nova criação em Cristo Jesus. Se nós formos falar sobre a nova criação em Cristo Jesus, nós vamos passar um ano aqui falando. O que compunha a nova criação em Cristo Jesus? O que é a nova criação em Cristo Jesus? O que é ter a mente de Cristo? Como que eu percebo a nova criação? Então não tem nada, irmão, de eu estar enfrentando o demônio todos os dias para eu poder acessar. Não, é falta de conhecimento. A batalha está onde?
para que você não conheça. É aí que está a guerra espiritual. Para que você não conheça. Logo, você não conhecendo, você é aquela tribo lá da África que não tem a palavra para aquela cor azul. Lógico que eles olham e eles não enxergam o azul. Porque não tem no vocabulário deles e na mente deles o azul. Mesma coisa a criação, a nova criação. Vamos lá para o fim? Então, quem está em Cristo já não interpreta a realidade segundo Adão, mas segundo Cristo Jesus. Lá está escrito também, segundo Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu estou falando de mudança de comportamento, irmãos. Mudança de comportamento não é nova natureza. Eu não preciso ser crente para mudar o meu comportamento. Eu posso ter um comportamento ruim hoje. E eu posso mudar o meu comportamento, mas a minha natureza ainda continua sendo a natureza em Adão caído. A questão aqui é mudar a natureza, não os comportamentos. Não é melhorar, não é eu ser uma nova pessoa. A proposta do Evangelho não é melhorar o velho homem. A proposta do Evangelho é que morra o velho homem com Cristo Jesus na cruz e no terceiro dia ressuscite uma nova criação, a imagem e semelhança de Cristo. A mesmíssima natureza. Este é o projeto original de Deus, continua sendo o mesmo. Irmãos, quer ver uma coisa? É simples. Se você está sendo tentado em alguma área da sua vida, qualquer tipo de tentação, ser tentado não é pecado. Olha aqui para mim. Ser tentado não é pecado. Amém? Jesus foi tentado e nunca pecou, irmãos. Então, não tem nada de pecado em ser tentado. Se você está sendo tentado em alguma coisa, precisa matar o corpo do pecado na área da sua vida que você está sendo tentado. Digamos que a pessoa está sendo tentado para pornografia. Ele está com o celular na mão, meu Deus, Jesus tem misericórdia de mim, só aparecem essas coisas, estou sendo tentado nessa área. O que eu preciso fazer? Esta área na minha vida precisa morrer. Ela está viva, porque tudo que está morto não sente mais nada, irmão. Consegue entender isso aqui? Tudo que morreu não sente mais nada. Então as pessoas andam com sentimentos dentro da igreja. Por quê? Porque não morreu naquela área. Morto não sente, irmãos. Foi para a cruz com Jesus, morreu, acabou, meu irmão. Não sente mais nada. Pode falar dele, pode xingar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode acusar. Ele continua na jornada dele em Cristo Jesus, porque aquele velho homem morreu. Não é resistência. Estão falando de mim, mas eu estou resistindo, pastor. Estão falando de mim, mas eu estou a ponto de explodir. Daqui a pouquinho aqui eu pego aqui minha AK-47, o negócio vai arrebentar, pastor. Daqui a pouco eu pego aqui o meu negócio, minha bazuca, aqui, ó, bum, explode tudo, pastor. Isso não é nova natureza. Isso você está domando, né? O velho homem, que você não vai conseguir domar por muito tempo. O velho homem não pode ser domado, o velho homem tem que ser morto. Aí eu vou na nova natureza em Cristo Jesus. Consegue entender isso aqui? Então, a vida de Deus está em Cristo Jesus. Lá em João, capítulo de número 3, irmãos, abra a Bíblia aí, coloca no telão também. João, capítulo de número 3. Olha que interessante e libertador isso que Jesus falou aqui em João, capítulo número 3. Está no telão? João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode... Hein? Não pode ver? Diga ver. Diga, não pode ver. Quem não nascer de novo, não pode ver. Bem alto, quem não nascer de novo, não pode ver.
como que eu sei que eu nasci de novo e eu não estou tendo somente uma experiência dentro de uma igreja e uma denominação? Quando eu passo a ver. A ver o quê? O reino de Deus. A nova natureza em mim, de Cristo Jesus, possibilita que eu veja. Veja aqui que não está dizendo entrar primeiro, mas é ver primeiro, irmãos. Tudo é a questão daquilo que eu estou vendo. Se eu não estou vendo correto, não significa que eu não nasci de novo. Vou repetir. Se eu não estou vendo a partir da ótica de Cristo, da natureza de Cristo, significa que eu não nasci de novo. Eu ainda estou linkado em Adão caído, com todas as suas mazelas. Jesus foi enfático dizendo para Nicodemos, um senhor de idade de 86 anos, às 3 horas da manhã, e Jesus, um jovem judeu de 30, falando com um senhor de 86, às 3 horas da manhã, Jesus abre uma revelação extraordinária, respondendo e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus fala isso? Porque aquele senhor, Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus falou: não está vendo nada não, cara. Você não consegue ver nada. Você é príncipe em Israel? Você não está vendo nada. Você é uma vida religiosa que você leva. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não é entrar, não. É só ver. Então por que as pessoas não estão vendo? Porque não nasceram de novo. Erguer a mão dentro da igreja: eu aceito Jesus, pastor. Alguém orou e ele continua na velha natureza. Eu preciso ir para a cruz com Jesus. Aí Nicodemos vai perguntar para Jesus como que um homem velho vai tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo. Jesus não diminui a revelação, Jesus aumenta o nível da revelação. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, versículo 5, não pode. Tá no telão? Tá no telão? Tá, Pedro? Olha lá. Ó. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode. Então, assim, primeiro eu vejo, depois eu entro. Primeiro eu vejo, depois eu entro. Primeiro eu vejo. As pessoas não sequer viram o reino. Como que vão entrar no reino? E para que eu possa ver o reino, eu preciso estar em Cristo Jesus, não em Adão, porque Adão vê o quê? Miséria, medo, escassez, impossibilidades. Tudo isso Adão vê. Mas quando eu vou para Cristo, eu começo a ver o que agora? Farturas, bênçãos. Eu estou assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. E aí eu passo a ver o reino. Para depois eu entrar no reino. Não é no arrebatamento, não. Você tem que reinar aqui. Agora, neste momento. Glória a Deus por isso. Então, o novo nascimento muda não apenas o destino, irmãos, mas o novo nascimento muda a maneira que eu vejo. Não o seu destino, porque o nosso destino era o inferno, perdição eterna, sim ou não? Não é apenas isso, o novo nascimento muda a minha visão. Eu passo a ver a partir agora de Cristo Jesus e tudo se fez novo. Então é impossível alguém dizer assim: eu estou em Cristo Jesus, pastor. Mas eu continuo vendo as mesmas dificuldades, impossibilidades, os mesmos medos. Então existem duas maneiras de nós interpretarmos o universo e a natureza criada por Deus. Para nós encerrarmos por aqui. Em Adão, tudo é visto a partir da queda. Morte, miséria, escassez, corrupção, separação de Deus em Adão. E em Cristo Jesus, tudo é visto a partir da ressurreição, da vida, da reconciliação, da nova criação e da glória de Deus. Repetir, existem duas maneiras de interpretarmos o universo e a natureza criada. Primeira, em Adão tudo é visto a partir da queda. O medo, a escassez, a miséria, a corrupção, separação. E em Cristo, tudo é visto a partir da ressurreição. Vida, reconciliação e esperança.
E isso vai explicar por que duas pessoas no mesmo ambiente conseguem interpretar as mesmas coisas de forma diferente. Para um é medo, derrota e miséria, para outro é vida, abundância e prosperidade. No mesmo lugar, na mesma cidade, no mesmo trabalho, na mesma igreja. Consegue entender, crente? Coloque-se em pé, por gentileza. Nós vamos dar continuidade na semana que vem a esse respeito aqui. Eu vou chamá-los aqui à frente para que nós possamos orar por vocês. E o meu pedido ao Espírito Santo é que derrame sobre você a vida de Deus. Que a vida de Deus esteja sobre você de uma forma incrível, poderosa, em nome de Jesus. A minha oração é que Jesus, ele venha aniquilar, a vida de Deus venha aniquilar toda a operação da morte na sua vida. E que você passe a viver, passe a ver primeiro. Tá tudo aí, irmãos, tudo pronto. Eu preciso ver. Eu quero que você peça ao Espírito Santo agora, me faça ver. Me faça ver. Me faça enxergar. Peça ao Espírito Santo. Não é mais uma técnica. Não é mais uma campanha que vai resolver isso. É você sair do corpo do pecado, a natureza adâmica e tudo que compunha esse corpo do pecado, e vir para Cristo Jesus, ser sepultado com Ele na morte e ressuscitado com Ele no terceiro dia, na sua ressurreição. O Cristo ressurreto. Fale: Jesus, abra os meus olhos, que eu esteja em Cristo. Vai pela fé, irmão, entra, se conecte a Cristo, se conecte a Jesus, pela fé. Enquanto eles ministram louvor, eu quero que você ore. Espírito de Deus, que essa igreja esteja nessa nova criação, a nova natureza,